Ela é vice-diretora de comunicação da SF Porto Alegre. A Paula dos Santos Machado, que é engenheira de rede de computadores, especialista em gestão de segurança de informação, analista de infraestrutura, sênior e atua na gestão de projetos do SF Porto Alegre. O José Arthur do Nascimento Ramalho, que é aqui nosso colega de núcleo da SF Natal, ele é graduando em Engenharia Ambiental pela UFRN, já foi bolsista de iniciação científica na área de tratamento de esgoto e é integrante do projeto SOMAR aqui da ONU. E a Janaína Henrique dos Santos, que é compostora, co-idealizadora das Alquimias da Terra e faz parte da ONG ACC, que é a Associação de Apoio às Comunidades de Campo da RN. Ela é doutoranda em Antropologia Social aqui pela UFRN também. Então, como o Igor disse, cada participante terá 30 minutos, eles podem usar ou não de slides, e depois, no final, a gente vai ter um espaço para perguntas, onde vocês podem falar pelo chat, a gente anota, ou pede para abrir o microfone, que no final vai ter esse espaço, vocês perguntam para um deles, ou pode ser uma pergunta para todos. Então, já falei demais, agora é hora deles falarem, falar o que importa, e a gente vai começar agora com a Nina e com a Paula, que são integrantes de um projeto que eu achei muito legal, que é sobre o lavatório solidário na Vila Planetário, e vão tratar sobre a DS6, que é sobre água e saneamento. É com vocês. Bem-vindos. Oi, prazer. Eu sou Nina, eu estou no Engenharia Sem Fronteiras já tem 2 anos, e a gente vai falar sobre um projeto, Uma Mão Lava a Outra, que é um projeto que a gente está fazendo em prol do Covid, e já instalamos 3 lavatórios, na verdade. Paula, você quer... Pode compartilhar para a gente começa, então. Então, boa noite a todas, a gente agradece muito em nome do Núcleo Porto Alegre, do projeto, poder falar sobre esse projeto que é tão importante no momento que a gente está vivendo de pandemia e também questões sociais que a gente está enfrentando no nosso país. Então, vai ter Uma Mão Lava a Outra, ele é uma parceria entre o Engenharia Sem Fronteiras Brasil, o Núcleo Porto Alegre e a empresa Habitat. Qual é o intuito do projeto, tá? É fazer instalação de hidropontos, tá? Lavatórios em comunidades, muito no intuito de entender o uso contínuo disso nesse momento e no futuro. Como a gente tem esses dados aqui, né, de acordo com a OMS, a forma mais eficaz de evitar o contágio do vírus é a lavagem das mãos. E a gente tem inúmeros dados que de 1 em cada 3 pessoas no mundo não tem acesso à água potável e sabão, então dificultando muito essa prevenção desse contato desse vírus que está acontecendo, essa pandemia mundial. E também no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. Entendendo também que muitas pessoas que vivem nessas comunidades, com questão de vulnerabilidade social, não conseguem ficar em quarentena, não têm esse privilégio, né, de ficar dentro das suas casas, seguros, tem que sair para trabalhar, tem que fazer outras atividades. A ideia do projeto é realmente mitigar o vírus desses locais, que são tão precários, possibilitando que esses lavatórios sejam acessíveis para eles e disponíveis para uso das comunidades. Então, a gente foi convidado, né, para instalar o primeiro lavatório como um piloto para teste desse projeto tão incrível. As atividades ficaram muito propostas pela Habitat, né, com o mapeamento das comunidades e diagnóstico junto às lideranças de como poderia ser feita essa instalação, as necessidades, e a Habitat Brasil entrou com toda a parte financeira, planejamento e apoio com as compras que são feitas para poder atender o projeto, né. Então, a partir daí, a gente ficou responsável por toda a elaboração de foto, vídeo, protótipo, toda a parte de execução mesmo do projeto. Bom, a Vila Planetário foi o nosso projeto piloto, o primeiro que a gente instalou, e a gente escolheu esse lugar porque é uma comunidade um pouco mais central, então tem grande número de moradores de rua que tem dificuldade de acesso à água, sabão para lavar as mãos. E também porque a Vila Planetário é uma comunidade com quem a gente já tem bastante relações, a gente já fez bastante projetos com eles, a gente faz várias coisas com a ONG Misturaí, que atua nessa região. Então, a gente escolheu a Vila Planetário como lugar para instalar nosso projeto piloto. Aqui está o projeto que foi desenvolvido com a voluntária Sandra e com outros voluntários juntos também. A nossa ideia era fazer esse filtro com
a bombona de 5 litros, a gente colocou brita e areia dentro dela para filtrar as águas cinzas, para não despejar a água diretamente ali na grama ali atrás, porque a gente não conseguiu, a gente não tinha tempo hábil para ir atrás de conseguir fazer uma obra no passeio, porque tinha que conseguir as autorizações. Mas acabou que essa bombona não funcionou muito bem, o filtro, então, por enquanto, ela está sendo despejada na grama mesmo. Aqui tem nossos voluntários fazendo filtro. Aí tem o morador da comunidade que a gente contratou para fazer as obras, instalar o lavatório diretamente ali. Porque a gente sempre tenta contratar mão de obra da própria comunidade como uma forma de fomentar a economia da região e também causar uma sensação de pertencimento, já que se não fica só, a gente chega lá e larga uma pia e vai embora. Eu acho que é importante a gente tentar integrar a comunidade. Então aqui tem a pia já sendo usada por uma moradora. Fotos dos nossos voluntários instalando a pia. Como a Nina disse, né, esse primeiro projeto a gente teve um tempo hábil muito curto para implementar e não tinha acesso, então ele foi um pouco mais desafiador pelos recursos que a gente tinha e o tempo, mas a gente continuou com a proposta de instalar mais hidropontos na cidade de Porto Alegre, né. Então, como o lado do nosso lado ficou a questão de prospecção, falar com comunidades e tudo mais, ficou a nossa integração com a própria Planetário, né, que tem uma mistura aí, facilitou que a gente tivesse contato com outras comunidades, outros líderes comunitários, para entender outras necessidades de comunidades que a gente não tinha tanto contato, proximidade, e mesmo articular essas questões para poder fazer o projeto de forma mais segura possível, no meio de uma pandemia, e podendo ainda assim cumprir o objetivo, né. Então, o segundo ponto que a gente instalou foi na CCB, que é uma quadra, um centro esportivo que tem na comunidade Bom Jesus. Eles têm academia, caminhada, ginástica, vôlei, várias questões, né, que são lazer, cultura, educação para a comunidade. E como tem uma circulação muito alta de moradores e pessoas em condição de, né, moradia de rua, instalamos, né, esse segundo hidroponto. Então, como a primeira instalação a gente tinha tido um tempo muito curto e não tinha acesso e liberação da prefeitura para poder instalar, para a segunda a gente teve um tempo maior de desenhar um croquis, que foi pela nossa voluntária Sandra Pérez, para poder fazer algo mais estruturado, com todo o pensamento de estação da pia, aplicação dos sabonetes para poder lavar as mãos, e mesmo para uma manutenção futura desse lavatório, né? Aqui a técnica foi feita pelos voluntários da ONG, que temos a Júlia e o Gabriel, da ONG, junto com as líderes comunitárias, para poder entender qual a estrutura que a gente tinha nesse local, quais necessidades e todas as medições, para a gente poder desenvolver todo esse projeto e instalar ele. Como a Nina falou, a gente sempre tenta utilizar mão de obra e contato de alguém da comunidade para fazer os projetos, muito para esse entendimento de que isso não é para nós, né? A gente está construindo algo de permanência para pessoas que moram ali, então esse sentimento de pertencimento é muito importante para a gente. Então, os moradores ajudaram com a parte de conquistamento do piso e toda essa parte de evacuação da água que iria ser feita. E aí, comprovando, né, que a gente conseguiu manter a distância segura e todas as questões necessárias de segurança em relação ao Covid para poder fazer essa atuação, né, em relação ao cano ali, o solo e tudo mais. E aqui a gente levou essas placas, né, falando sobre a importância e alinhando com a líder comunitária, essa é a Mãe Neca, que é a líder comunitária da comunidade, alinhando algumas questões em relação ao lavatório e tudo mais. Aqui tem um exemplo como a gente, nesse projeto, a gente tinha esse armário, tinha que ser feita a montagem dele, né? Então, aqui é um momento em que os voluntários do Engenheiros Sem Fronteiras estão montando a estrutura, enquanto os outros moradores estão fazendo a parte de comportamento da base para poder instalar o armário. E é assim que instalado, a gente testou as pessoas que estavam ao redor, os moradores mesmo, para testar essa solução que a gente tinha implementado. Algo muito legal que aconteceu desse hidroponto é que essa comunidade ia fazer um brechó, faz brechós nesse espaço, e a gente tem uma enfermeira voluntária que é centro esportivo, e aí ela aproveitou esse momento que ia acontecer esse brechó e tinha um lavatório
para poder ensinar a comunidade como lavar as mãos da forma mais adequada para evitar o contágio. Então, foi uma ligação muito positiva para a gente, porque a gente conseguiu ver um resultado além disso, né? As pessoas que são envolvidas com a comunidade são voluntárias, ensinando a comunidade a lavagem correta das mãos, que às vezes é um acesso à informação que não chega tão fácil para eles, né? Bom, o nosso terceiro lavatório foi instalado na comunidade Mário Quintana. É uma comunidade bem mais afastada do centro, aqui em Porto Alegre. E aqui está o nosso projeto, desenvolvido pela Sandra Pérez. Esse projeto se diferenciou um pouco dos outros porque a gente conseguiu fazer com que o acionamento de água e sabonete fosse feito com pedal. Assim não precisa encostar em nada para lavar as mãos. Aqui está um detalhamento um pouco maior do projeto. Inclusive, esse detalhamento está um pouco diferente do último, porque o morador que a gente contratou para instalar esse lavatório se mostrou muito proativo, muito interessado no projeto que a gente estava fazendo. Ele deu ideias, fez umas intervenções. Então, ele acabou dando umas ideias que acabaram deixando melhor o projeto. Então, a gente adaptou para ter um desenho novo. Aqui tem um mapa de todos os pontos que a gente... Pera. Tem poucas fotos desse aqui. Bom, enfim, mas esse lavatório foi muito um sucesso, parece que os moradores estavam usando bastante. A gente teve o ponto de água fornecido pela ONG SUV, que fica logo ali atrás de onde o lavatório está instalado. Então, é eles que estão responsáveis por cuidar do lavatório. Esse é um mapa que a gente fez com todos os pontos. Ali, os verdinhos são os pontos que a gente já instalou. A Vila Planetária lá no centro, Bom Jesus, e depois o Mário Quintana, ali mais longe. E os pontos amarelos são os pontos que a gente já conseguiu aprovar para instalar no futuro. Como a Bom Jesus é uma comunidade muito grande, a gente vai instalar mais 2 lavatórios na Bom Jesus e 2 na Mário Quintana, que também é muito grande. E o próximo vai ser mais a norte, na Farrapos. Eu achei legal também adicionar sobre o projeto Croqui, que apareceu por último, né? Tem 3 tipos de lavatórios diferentes, e acho que isso foi uma aprimoração do projeto que aconteceu devido a inúmeras questões. Mas foi definido já pela equipe e pelo projeto que o modelo do tonel é o modelo oficial, vai ser de agora em diante, muito pela uma questão de como vai ser mais fácil transportar esse tonel pronto, já com a estrutura interna pronta, e facilitar a instalação até para ter menos contágio, menos tempo de instalação do lavatório já na comunidade, né? Então, muito assim, pela colaboração do outro morador que a gente teve na Mário Quintana, que nos ajudou um monte e colaborou super com a melhoria do projeto. É uma pessoa que a gente está contando para continuar atuando de alguma forma, né, com voluntariado com a gente também, para continuar fazendo essa entrega desse projeto que é tão importante em grande escala e com rapidez, porque é uma demanda urgente. Então, esse croquis último se tornou o nosso projeto final, assim, e também ele foi inspirado em outros núcleos que estavam fazendo ao redor do Brasil já também, desse formato, usando o tonel, muito pela questão do material, a facilidade de encontrar e transportar também. Então, tem várias questões legais que aconteceram em volta desse modelo, que fizeram a equipe interna de projeto, os engenheiros, o pessoal que está trabalhando por trás disso, que é um trabalho incrível, e definir que esse sim seria um modelo padrão a partir de agora para todas as instalações. Então, aqui, como a Nina falou, a Bom Jesus é uma comunidade muito grande, ela é muito extensa, e a gente começou a avaliar a possibilidade de colocar mais pontos, além das que a gente tinha. Então, aqui é um outro ponto que... Deixa eu ver se eu me recordo o nome do local, perdão. É a Praça dos Anjos. Isso, verdade. São muitos nomes. Na praça, e também a gente vai fazer a instalação de outros pontos na Bom Jesus devido à extensão. A gente tem tentado fazer a instalação de pontos dessas comunidades próximas aos pontos de saúde, porque é um local que as pessoas têm acesso, geralmente, né, vão até os postos de saúde, mas tem um vínculo direto e uma obrigatoriedade do posto de saúde de manter esse hidroponto ou algo assim. Esse ponto aqui, Recanto da Alegria, é aquele que fica bem a norte, uma comunidade que fica bem na entrada da cidade, é um lugar bastante precário. E, além disso, tem mais pontos que a gente não colocou aqui no slide, porque a gente não tem foto do lugar ainda. Mas a nossa ideia, como falou a Paula, é tentar colocar em frente a postos de saúde, porque é um lugar onde seria
bem estratégico colocar, a gente sempre tenta pensar o lugar onde a gente está colocando, só que geralmente acaba dependendo um pouco de onde a gente consegue ponto de água. Então a gente ainda está tentando ver com a prefeitura se eles fornecem, mas isso ainda não está muito definido, então a gente não tem fotos ainda. E tem uma questão muito peculiar sobre as comunidades, que é a gente está tentando explorar também comunidades que a gente não tem tanto contato, proximidade, muito para poder atingir, né? Porto Alegre, essa região é muito grande, assim, poder atingir mais comunidades que a gente não tem um relacionamento. Isso tem funcionado muito bem internamente entre contatos de líderes comunitários e locais que a gente vai conhecendo conforme a atuação em outros momentos, a gente conseguir explorar mais ambientes de comunidades que a gente já tem uma relação. Então, isso facilita muito com que a gente consiga entender maiores necessidades em espaços locais diferentes em Porto Alegre e conseguir abranger maior locais que não têm tanta visibilidade. Por exemplo, a comunidade Recanto Alegria não tem água encanada e nem esgoto. Então, é muito difícil para eles conseguirem manter esse mínimo de cuidado de contágio, de lavar as mãos, já que eles não têm nem água chegando nas suas casas, né? Então, esse ponto vai ser bem importante para essa comunidade, porque vai conseguir dar um acesso a algo que eles não têm hoje em dia e que futuramente, né, gostaríamos de tentar explorar com a prefeitura, questões assim, para apoiar melhor esse espaço, mas que, por exemplo, acaba sendo mais precário que outros locais, comunidades que a gente já tem contato, relação e tudo mais. E, na verdade, esse projeto tem sido muito interessante para nos abrir novos relacionamentos com comunidades, porque, na verdade, dessas, a única com quem a gente já conhecia, já tinha relação com o líder comunitário, era a Planetário, que foi a primeira. As outras todas foram aparecendo por recomendações, nos passaram contato. Então, assim, a gente acaba criando novas relações com comunidades que a gente nem, às vezes, nem tinha pensado sobre. Então, isso tem sido bastante legal pra gente. Então é isso, acho que no todo o núcleo e projeto a gente agradece, deixar nossas redes, nossos contatos para qualquer coisa, qualquer dúvida, parceria, interesse, contato com a gente, com as nossas redes. Muito obrigada a todas pela atenção. Agora a gente vai responder dúvidas, né? Não, no final, verdade. A gente deixou para o final. Muito obrigada, Nina e Paula. Eu sou uma pessoa que fica particularmente muito encantada quando eu vejo a engenharia sendo feita, assim, coisas simples que podem mudar a vida das pessoas no momento que a gente precisa tanto, né? Aí eu gostaria de agradecer por vocês terem compartilhado a experiência do núcleo de vocês, achei muito legal, obrigada. E agora a gente vai passar a palavra para o Arthur, José Arthur, que vai falar sobre a ODS 15, que é sobre a vida terrestre, e uma coisa que eu fiquei muito ansiosa para ouvir também, que era sobre como a consciência e a educação ambiental podem amenizar os efeitos negativos causados pela pandemia. Aí, se você quiser apresentar, a fala é sua agora. Certo, muito obrigado. Vamos ver aqui. Vamos lá. Tá aparecendo aí? Tudo certinho? Tá sim, tá sim. Então, boa noite, pessoal. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre essa ODS 15, né? A vida terrestre. Eu procurei, assim, dar uma assim, geral, né? Sobre como é que é o objetivo, esse objetivo, as metas, né? Então, vou falar um pouquinho, assim, né? Sobre os eixos principais desse objetivo, né? A problemática que envolve ele e o que isso tem a ver com a gente, né? Com que isso impacta na nossa vida. As metas para cada eixo, eu vou só assim passar por cima, assim, para a gente ter algum contato. Os impactos decorrentes da pandemia, né? Então, o que aconteceu, né, durante esse período de pandemia, né, com relação, né, ao Brasil, né, no que envolve, né, essa ODS, que ações simples que a gente pode fazer para contribuir positivamente para essa ODS, e aí vou chegar, né, até o nosso projeto, né, o projeto que eu faço parte daqui, do Núcleo Natal, que é o Projeto Somar, e umas considerações finais. Então, vamos lá. Então, assim, a ODS 15, ela tem como
principais eixos, desculpa aí qualquer barulho que resta da casa bem cheia, então já vou pedir desculpa desde já, qualquer coisa. Enfim, então, eu dividi em 4 principais eixos nessa ODS. Primeiro é com relação aos ecossistemas terrestres, né, a proteção, recuperação, né, promover o uso sustentável. O segundo é sobre as florestas, né, então, gerir de forma sustentável. O quarto é combater a desertificação, reverter a degradação da terra. E o quarto agora, o terceiro foi combater a desertificação. E o quarto, deter a perda da biodiversidade. Então, qual é a problemática que envolve nessa ODS? Trouxe aqui esse slide com bastante texto, assim, né, para a gente ver o que a gente está fazendo, né? Isso aí, né, tudo que a gente faz, né, contribui de forma negativa, né? Tem muito mais, mas só pincelando, né, a destruição dos habitats, primeiro ponto, o crescimento gigantesco das atividades pecuárias, que tem impacto enorme, né, que aproxima o gado, né, com animais selvagens, e isso vai haver uma troca, uma interação que pode passar doenças, né, isso. Também o aumento do número de animais criados em confinamento para acelerar a produção, né? Então, existem as monoculturas, né, que é esse trabalho intenso numa só cultura, né, e também existe, digamos, essa criação acelerada também, né, de um tipo de animal, né, uma espécie de animal para a produção, né, mais intensiva. Também o uso intensivo de agrotóxicos, né, acho que é uma coisa bastante conversada já, né, o impacto negativo que isso tem, né, na destruição da biodiversidade, a disseminação de produtos químicos, né, e isso também é algo bastante danoso para o meio ambiente, e isso, né, que esse ponto principal, né, com relação que esses produtos químicos, eles, por exemplo, na agropecuária, né, eles vão ser carreados, e também no ambiente urbano, né, eles vão ser carreados pelo esgoto, né, e até chegarem nos corpos hídricos, né, isso vai ter um sério impacto negativo por serem substâncias tóxicas, né, para os animais, para as espécies que ali habitam, né. Então, isso são só algumas coisas, né? Só para pontuar algumas coisas negativas que o homem faz, né? Que impacta fortemente, né, nessa perda de biodiversidade, na degradação do solo, etc. Então, e para também explicar um pouquinho, né, como acontece essa degradação, posso pegar esse gráfico, né, que versa sobre a capacidade de resiliência, né? O que é isso? A capacidade de resiliência é como o meio ele consegue retornar a o nível anterior que ele estava, o próximo, né, após uma perturbação. E isso, né, a gente vê o gráfico, né, essas oscilações, né, naturais de um meio ambiente, de forma assim, a ação humana, né, e quando chega o ponto da perturbação, né, que a função dos ecossistemas ela cai de forma drástica, né, e aí que entra essa resiliência, né, que é ele conseguir retornar a voltar a essa oscilação nesse padrão normal, né, de operação. Porém, o que está acontecendo, né, atualmente é que a perturbação humana ela é gradativamente, ela é gradativa, ou seja, são várias perturbações que acontecem e que não dá tempo esse meio, né, esse ecossistema, ele se recuperar, né? E também existe um certo ponto, né, que
quando ele não consegue mais recuperar, né? Essa capacidade de resiliência, ela é quebrada, né? E aí que está o ponto, né? Que muitos meios, eles já foram superados essa capacidade de resiliência e não conseguem mais retornar ao seu ponto inicial. E aí precisa da intervenção humana agora de forma a recuperar esses meios por não conseguirem se recuperar sozinhos. Então, né, a problemática de cada ponto, isso aí no geral, né? Com relação aos ecossistemas, só alguns dados para ter uma noção assim, né, do impacto, né, da importância dessa ODS, né? A gente se pergunta por que a vida na Terra, né, a vida terrestre, ela se tornou uma agenda internacional, né? Então, vai ter um pouquinho de noção agora. A degradação dos ecossistemas terrestres e marinhos compromete o bem-estar de 3,2 bilhões de pessoas e custa cerca de 10% da renda global anual em perda de espécies e serviços ecossistêmicos. Isso foi tirado do site das Nações Unidas. Com relação às florestas comportam mais de 80% da vida terrestre, né, da biodiversidade existente no mundo. Vivemos atualmente uma crise de perda de biodiversidade sem precedentes em todo o mundo. Já perdemos mais de metade das florestas naturais em todo o mundo. Então, é um dado bem preocupante, né? Mais de metade das florestas já foram comprometidas. De acordo com a FAO, no continente americano, mais de 40 mil quilômetros quadrados foram desmatados, né? A gente, de forma diária, assim, para ficar mais compreensível, né? O Rio Grande do Norte, ele tem em torno de 52 mil quilômetros quadrados, né? Então, próximo de um Rio Grande do Norte por ano, né? Que é desmatado no continente americano, entre os anos de 2000 e 2020. Com relação à desertificação, é um processo de empobrecimento do solo que pode ocorrer em regiões áridas, semiáridas e sob bioma seco. E aqui no território brasileiro, 15% é suscetível a esse processo, né? Então, são 1.480 municípios suscetíveis a esse processo. E esse processo, né, de desertificação, ele impacta principalmente as comunidades mais empobrecidas, né, que têm menos acesso, né, a tecnologias que possam contornar esse processo, né? Então, a agricultura familiar são os primeiros impactados, né, com essa perda, com esse empobrecimento do solo. Por fim, o último ponto, a biodiversidade. São mais de 32 mil espécies ameaçadas de extinção no mundo, segundo a IUCN, né, que é a instituição que faz a lista vermelha das espécies ameaçadas, né, faz esse levantamento das espécies. E isso representa 27% das espécies avaliadas. Só no Brasil, são 173 espécies de aves ameaçadas. Eu trouxe esse dado porque, segundo o site, né, a menor porcentagem de espécies ameaçadas por família, né, é a de aves. E o Brasil tem esse número tão grande. Então, com relação às metas, assim, só para a gente ter ciência, né, que para alcançar esses objetivos foram assim, criadas algumas metas, né, com previsão de ano, né, para serem alcançadas, então 2020, 2030, né, e que cada um desses eixos que eu elenquei acima tem as suas metas próprias, né, para aquisição de fundos, para conseguir contornar isso, né. Então, aqui também por causa do tempo, para focar mais assim, no projeto, isso aqui eu vou ir adiante, né. Então, cada tema, assim, tem a sua, né, para a gente ter noção com relação às florestas. Eu acho interessante a questão de mobilizar recursos significativos de todas as fontes e em todos os níveis
para financiar o manejo florestal sustentável, né? Então, a gente pode observar que são coisas realmente práticas, assim, né? São objetivos realmente bem pensados. Bom, continuando, aqui sobre a desertificação, até 2030, combater a desertificação, restaurar terras de solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas, inundações. Também com relação ao quarto tema de biodiversidade, também tem a questão de recursos financeiros, mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, recursos financeiros para a conservação e uso sustentável da biodiversidade dos ecossistemas. E aí, com outros, eu posso disponibilizar os slides depois para quem quiser ver as metas direitinho de cada um. Então, chegamos agora no atual contexto, né? Então, quais são os impactos decorrentes da pandemia do novo coronavírus, né, com relação a esse objetivo? Os impactos principais que podemos observar é com relação ao desmatamento e à perda de terras indígenas. A gente está vendo bastante notícia com relação ao desmatamento, né, as queimadas, em especial na Amazônia e no Pantanal. E aí, que são coisas que precisam, né, ser contornadas. E isso vem acontecendo, né, porque com esse distanciamento social, com as pessoas estando em casa, né, houve uma certa diminuição na fiscalização, né, por parte dos órgãos públicos. E isso abriu espaço, né, para a galera do agronegócio, para essas pessoas que fazem atos ilegais, né, poder invadir, né, essas áreas de proteção, as áreas demarcadas de terras indígenas, né, então algo bem preocupante, né. A gente vê também algumas notícias de impactos positivos, né, por meio do coronavírus, então alguma recuperação da biodiversidade em alguns pontos, né, aparecimento de espécies em locais onde elas geralmente não apareciam, né, mas isso, né, foi decorrente de uma diminuição da atividade humana, né, então a diminuição da poluição no ar, né, porque havia um menor fluxo de carro, né, mas eu acho que não é isso, né, que a gente quer, não é, de certa forma, a diminuição da atividade humana em si, né, porque representa também, de certa forma, uma diminuição no abastecimento, né, de alimento, de água, né, de geração de renda, etc., né, com a diminuição da atividade humana, mas sim pensar de forma manejada, né, de forma sustentável, né, as ações humanas, né, de forma a agredir menos, né, o meio ambiente. E aí que está, né, porque com a pós-crise, né, o que se espera é que o governo ele vá abrir tudo, de certa forma, permitir, né, algumas ações até ilegais para esse retorno da economia, né? Então, o meio ambiente vai ser passado por cima, né? E aí, né? O que a gente faz, né? Fica de braços cruzados, né? E aí, né? O que isso tem a ver com a gente, né? Na nossa vida. E, assim, né? A vida na Terra, né? A gente precisa também ter essa consciência, né? E se incluir, né? Nós também somos vida terrestre, né? Então, né, toda essa biodiversidade, animais, né, são importantíssimos para a nossa vida, né? A gente pode
dizer que se não fosse o meio ambiente, se não fosse a natureza, né, a existência, nós também não existiríamos, né? Então, o que isso tem a ver comigo, né, esse objetivo é tudo, né? Tem tudo a ver com a gente, né? A gente pode aqui lançar a mão do conceito dos serviços ambientais, né? Que o meio ambiente ele presta para nós, né? Ele serve a gente, ele dá os recursos para que a gente tenha a vida que a gente tem. Como água, alimento, energia, tudo mais, né? Tudo vem dessa vida terrestre, né? Podemos dizer. E, então, né, o que a gente vai fazer, né? A gente vai deixar que os homens, né, as empresas, especialmente, o agronegócio, vá lá e tire essa riqueza da gente. Então, eu trouxe aqui só para a gente também ter a noção de que podemos, com pequenas ações, já começar a contribuir para esse objetivo. Uma delas, né, plantar árvores, é uma coisa muito, muito legal, muito simples e muito importante. Né, plantar árvores de preferência nativas, que possam servir de alimento e de casa para as espécies que ali habitam. Além disso, em especial, né, eu diria, plantar árvores na zona urbana, né, porque a gente vê, né, o fenômeno das ilhas de calor, que a zona urbana pode chegar até 3 graus Celsius a mais, né, o microclima, mais alto do que o clima no entorno, a temperatura no entorno. Né? Então, plantar árvores na zona urbana impacta tanto nesse microclima, tanto na temperatura quanto na poluição, o serviço ambiental de absorção, né, da poluição, do CO2 que é lançado. Enfim, muitas coisas. Também o cuidado ao comprar animais, os bichinhos de estimação. Nós temos, então, pesquisar bem, né, saber de onde é que você está comprando, somente algum animal exótico que você tem interesse de comprar, saber se ele é proveniente do tráfico de animais, isso é muito, muito importante. Outro é com relação ao abandono de animais. Então, basicamente, não soltar um animal de qualquer forma no ambiente, porque ele pode gerar um impacto enorme no ecossistema. Os animais, eles interagem entre si, né? Então, uma espécie exótica, uma espécie que não é dali, daquele ecossistema que é colocado, né, pode predar, né, animais ali, pode aumentar a sua população de forma considerável, de forma a que uma certa espécie pode até entrar em extinção ali naquele ecossistema por causa de um simples abandono de um animal, né? Um animal solto de qualquer forma. Então, precisa ter essa consciência também. Também temos os selos de sustentabilidade, que a gente pode ficar de olho, né? Então, ao consumir um produto, a gente ficar de olho. Eu trouxe aqui só para a gente ter noção, né? Porque eles falam muito de selo de sustentabilidade, a gente muitas vezes não conhece, né? Eu há pouco tempo não conheci. Tive que pesquisar para saber um pouco, né? Quais são. Então, tem esse FCS, que são as madeiras legalizadas, com esse selo de certificação. Tem essa empresa B certificada, né, que visa a sustentabilidade da empresa. Então, ela faz um estudo das empresas de governança, né, a relação com o meio ambiente, com a comunidade. Tem esse selo B. Os produtos orgânicos no Brasil tem esse selo, né? Então, produto orgânico é aquele que não usa agrotóxico, então é muito importante a gente ver, né? Ao comprar nossas frutas e verduras, a gente vê se é um produto orgânico, né, que vai estar impactando menos.
o ambiente. Por fim, essa Rainforest Aliança, que ela certifica, né, com relação à sustentabilidade também do agronegócio, florestas, ambientes turísticos, né, então também uma certificação bem interessante da gente ir atrás de conhecer, ver as empresas que estão nela. Então, chegamos ao projeto no qual eu faço parte, né? O que a gente está fazendo, né? O projeto Somar, ele acredita, né, que a gente pode fazer a diferença por meio da educação, em especial por meio da educação ambiental. Então, a gente trabalha em escolas e inicialmente, né, o escopo do projeto, ele visava, né, fazer a educação ambiental de forma teórica, né, ministrando alguns conteúdos, né, para as crianças em escolas públicas, né, de forma a elas se conscientizarem, né, da situação atual, né, global, e também culminava também na implementação do projeto de horta comunitária na escola, a horta escolar para a merenda escolar, para suprir essa necessidade da merenda escolar, para melhorar a alimentação dos alunos, e também compostagem, né? Fazer a compostagem na escola de forma a diminuir o impacto, né, os resíduos orgânicos que são encaminhados para lixão no aterro sanitário. Né? Então, aqui em Natal, aterro. Então, e agora a gente percebeu, assim, né, também nesse período de pandemia, quase chegando na pandemia e culminou na pandemia, que a gente precisava também melhorar esse projeto, né, de forma a também contemplar um maior leque, assim, né, de sustentabilidade, né, que a gente poderia abarcar, né. Então, realmente a escola como um todo, né, melhorar sua pegada ecológica. E aí a gente teve esse momento de planejamento, assim, né, de reconfigurar, né, o nosso projeto e pautamos ele no que é chamado, né, a ISO 14000, que é a gestão ambiental, né? Então, a gente procura, assim, né, pautar uma visão geral como um todo, né, como melhorar o impacto ambiental de uma escola, né, também por meio da educação ambiental, né, e que a gente, nesse contexto de pandemia, então, né, como é que isso se encaixa, né, a gente pode pensar, assim, né, imagine as pessoas que tenham consciência, né, ambiental e tudo, né, se cada pessoa tivesse uma horta em casa, por exemplo, né, como seria mais fácil esse isolamento, né, porque com certeza um grande local, né, de disseminação do vírus foram os supermercados, né, toda boa parte da população, né, de uma cidade vai, né, fazer suas compras e tudo, né, então já seria uma diminuição aí, assim, né, e várias outras coisas que poderiam ser melhoradas por meio dessa educação ambiental, né, a gente também tem em mente que a escola é o berço das profissões, né? Então, quem vão assumir os cargos, né, de poder, os cargos públicos, né, eles vão vir de uma base escolar, né? Então, que essa base escolar, se tem, né, essa educação ambiental, a gente pode fortemente, né, mudar esse planeta. Então, eu também trouxe aqui, né, algumas fotos, né, da nossa ação, né, a gente colocando realmente em prática essa ODS que foi
eu estou no projeto há um ano, né? E a gente, no ano passado, abraçamos uma escola, né? Então, foram, em específico, uma turma para fazer esse projeto de educação ambiental, né? E a gente ministrou algumas aulas, né, com relação às mudanças climáticas, com relação ao uso do solo, com relação ao clima, né, etc. E depois, né, a gente combinou numa oficina, né, de mudas, que a gente ensinou aos alunos como é que faz para plantar uma semente, para plantar uma muda, né? Então foi uma manhã aí bem legal, assim, né? Que a gente ia vendo, né, o retorno, né, desses alunos que nessas aulas teóricas, né, em sala de aula, eles ficavam assim meio dispersos até, né? Mas também houve, né, uma boa interação. E já nessa oficina de mudas, eles estavam ali querendo pegar na terra, inicialmente com medo, pegar na terra, mas quando viam os outros pegando, iam lá e queriam participar também, né? Então, a gente vê nessa foto aqui, como eles estavam ali, né, querendo participar, nessa aqui também. Estava todo mundo ali pegando, plantando suas sementinhas, né? Também queria frisar também que nessa sala tinha um cadeirante, tinha um deficiente auditivo e todos eles puderam participar, né? Isso é realmente algo que todo mundo pode fazer, né? Plantar suas mudinhas, né? E que impacto que isso gera, né? Na nossa vida. A gente não tem como imaginar, assim. Então, é isso, né? O nosso projeto. E como consideração final, assim, já que a gente está no Dia Internacional da Juventude, né, eu queria só deixar algumas palavrinhas de encorajamento para vocês, para encerrar. Que nós jovens, né, nós não somos o futuro, né, nós somos o presente, né, e ter consciência disso, né, que nós somos esse protagonista da mudança, né, precisamos nos empoderar disso, né? Ter isso em mente, né? Que nós somos o presente e podemos fazer a mudança nesse presente, né? Então, quem tiver suas ideias aí, suas inquietações, né? Também não se sinta sozinho, assim, né? Expresse isso para quem está do seu lado, para seus amigos, para, assim, quem partilha dessas mesmas ideias que você, para se juntar, né, e fazer realmente a diferença, né, nesse mundo. Assim, também tem vários caminhos, né? Por exemplo, se juntar a uma ONG, né? Se juntar a uma corporação que ajuda, alguma cooperativa, etc. Então, são muitos os meios, né? E a gente vê também que recursos financeiros estão sendo colocados para isso, recursos internacionais, que a gente pode com conhecimento, né, fazer essa mudança. Né? E, então, concluo assim. É isso. Muito obrigado pela atenção, agradeço por todos do Projeto Somar, essa oportunidade de estar aqui colocando em comum com vocês, né, nosso projeto. Muito obrigado. Obrigada, Arthur. Obrigada, foi muito bom. Agora a gente vai para o nosso último convidado, nosso último tema, que vai ser sobre o ODS 12, que é sobre o consumo consciente, com a Janaína, que vai trazer sua perspectiva sobre as mudanças no consumo que podem ser adotadas para o futuro e que foram evidenciadas, trazidas à tona pelo período que estamos vivendo. Janaína, é com você, pode compartilhar a tela. Olá, boa noite. Eu pedi para a Tereza, para alguém me ajudar a ir passando. Eu não sei quem ficou. Eu vou compartilhar, Janaína.
Eu vou compartilhar aqui para vocês falar se dá certo, ok? Tá certo. Então, enquanto o colega aí compartilha, só para aproveitar para agradecer o convite, né, da Tereza, que me contatou. E eu já conheci, assim, só mais de nome, Engenheiros Sem Fronteira, então fico bem feliz de poder contribuir e me aproximar, principalmente, né, de vocês e ver que a juventude aí está de pé, está pensando soluções, né, para esse planeta. Então, fico bem contente mesmo poder contribuir. E também gostaria de agradecer a TM, né, que é uma mana, assim, parceira. A gente se conheceu há algum tempo e ela faz parte, né? Eu acho que ela não pôde estar aqui hoje, mas foi ela que fez a indicação para a Tereza. Então, pode passar. A ODS que me pediram para falar é sobre produção e consumo sustentável, né? Então, eu vou, acho que diferentemente um pouquinho dos outros, mas se bem que o Arthur, né, o Arthur já deu uma boa deixa aí, trazendo a ODS, né, do trabalho com a terra. Eu vou fazer um pouco de uma apresentação, trazendo uma perspectiva mesmo do trabalho da ONG que eu faço parte, né, que é a ACC, que é a Associação de Apoio às Comunidades do Campo, do Rio Grande do Norte, e ela é uma organização não governamental, e ela trabalha com agricultores, agricultoras, autonomia das mulheres, economia solidária. Então, eu já estou há 7 anos na ONG, e que me deu a oportunidade de conhecer, principalmente a agroecologia e a economia solidária, né? Então, eu vou trazer um pouco a partir dessas, em geral, a partir dessas duas perspectivas, tá certo? Eu não sei se vocês já ouviram falar em agroecologia ou economia solidária, mas aí vou fazer essa apresentação e qualquer coisa a gente vai para as perguntas e se eu souber, o que eu souber, eu vou compartilhando com vocês. Pode passar. Então, como o ODS, né, sobre produção e consumo sustentável, né, só para iniciar, assim, trazer essa reflexão, que a gente vivemos numa sociedade de consumo, onde a gente somos obrigados, né, e obrigadas a consumir mais, e até que ele tem um autor, né, o Zygmunt Bauman, ele fala que nós acabamos virando a própria mercadoria, né, no sistema capitalista, que nos empurram mercadoria, né, a todo momento, a toda hora, para que a gente consuma, né, compreendendo que a sociedade capitalista, o que está na sua centralidade é o lucro, né, é o capital. Então, essa criação dos desejos em relação às mercadorias vão sendo colocadas para a gente, né? Então, assim, a gente tem até um videozinho bem legal, que depois vocês podem procurar na internet, sobre sociedade de consumo, que vai demonstrar como, por exemplo, nossos celulares, né? A gente compra um celular, tá massa, e fica bem animado com o celular novo, daqui a pouco a gente, não, quero outro. Então, isso é um dos exemplos que a sociedade de consumo nos empurra a todo momento, né? Então, eu trouxe aqui algumas imagens, e quem não se sente atraído, né, pela questão da liquidação, das promoções, às vezes a gente nem está precisando, mas como está disponível no mercado, e essa disponibilidade no sistema capitalista ela é criada a todo momento também, da oferta e da demanda, né? E aí também tem outra coisa, assim, uma estratégia de marketing, que é esse tal de Black Friday, né? Que todo mundo fica aperreado e corre para os shoppings e para as lojas. E aí tem essa outra imagem que traz uma pessoa, né? Fazendo essa analogia, uma pessoa crucificada, dizendo que o consumismo nos domina, né? E outras frases também que a gente pode encontrar o consumismo nos consome, né? A gente acha que está consumindo, mas a gente está sendo consumido, né? Então,
para abrir um pouco essa reflexão de que estamos numa sociedade de consumo e que ela, sim, vai trazer vários impactos na nossa vida e vários impactos na vida do planeta, como o Arthur colocou aí também, né, principalmente em questão de desmatamento, também de aquecimento global, enfim, de várias outros impactos. Pode passar. E aí eu trouxe uma definição de consumo consciente, né, que ela é bem, assim, objetiva, né, que fala de um comportamento adotado, né, por quem busca o equilíbrio entre a satisfação pessoal do indivíduo e a sustentabilidade do planeta, né. Então, essa questão do consumo consciente, ela está muito centrada no que, principalmente naquilo que você necessita, né. Então, assim, eu vou buscar algo que vai satisfazer a minha necessidade, do que eu estou precisando agora, né? E aí, trazendo a perspectiva que eu vou mais falar aí adiante, é que além da necessidade, das nossas necessidades, o consumo ele precisa também ser encarado como um aspecto da solidariedade, né? Eu não vou só comprar uma comida porque eu estou necessitando me alimentar, mas que tipo de comida eu vou comprar e a quem eu vou comprar esse alimento, né? Então, assim, essa relação entre esse consumo consciente e também quem produz, né, e quem comercializa, é uma centralidade, assim, nessa reflexão que eu vou trazer para vocês, compartilhar com vocês sobre o consumo consciente. Pode passar. Então, a gente, estando no momento de pandemia, né, e aí eu trouxe essa imagem para a gente refletir mesmo sobre esse momento de pandemia que estamos passando, né, pelo novo coronavírus, e o que a gente, quais são esses impactos e o que a gente pode fazer, né, para atravessar esse momento de uma forma o máximo harmônica, ou também colaborando com a necessidade das pessoas, né? Então, no início da pandemia, uma das coisas que a gente mais ouviu na internet, enfim, era que a gente precisava ter o máximo de solidariedade e ajudar as pessoas. Porque se a gente não ajuda o nosso vizinho, a nossa vizinha, amanhã pode sermos nós que estamos infectados, né? E principalmente por também satisfazer, na verdade, suprir as necessidades nossas e da nossa vizinhança e da nossa família. Então, eu trouxe essas duas imagens aí para a gente pensar como conviver, né, numa sociedade de consumo em um momento de pandemia, né? Pode passar. E aí, trazendo essa perspectiva, né, da agroecologia, o Arthur colocou coisas bem importantes, assim, e aí que deu uma deixa também, viu, Arthur? Muito obrigada. Que a alternativa que a gente trabalha, né, na ONG é a agroecologia, né? Então, é essa perspectiva que a gente discute também, que a gente leva para as comunidades rurais, para as agricultoras, os agricultores. E aí essa imagem lá traz muito fortemente essa contraposição, né, do pacote tecnológico que o agronegócio traz, né, que ele empurra também, assim como o agronegócio, né, é digamos, uma mola mestre do sistema capitalista, e esse pacote ele é formado pelos transgênicos, pelos agrotóxicos, né, e sementes também modificadas, sementes transgênicas, e o desmatamento, onde a gente sabe que grandes áreas de pasto, como também Arthur colocou, grandes áreas de pastos, elas acabam enfraquecendo muito a terra, né? Impactando o solo. Então, esse é o pacote tecnológico que o agronegócio traz, dentro dessa perspectiva do agronegócio, que traz esse mito que quem alimenta a sociedade é o agronegócio, né? Quem não viu aquela propaganda na televisão, o agropop, o agrotech, né? E a gente diz que o agro é morte também, né? Então, a agroecologia aí representada com essa foice, que é um instrumento de luta do movimento pela terra,
e também com essa árvore, e principalmente essa expressão, né? Essa expressão negra, que a gente também precisa olhar para quem são esses sujeitos que estão na Terra, né? Pode passar. Então, e trazendo ainda, aprofundando mais um pouco essa parte mesmo de pensar o agronegócio, a alimentação, a produção de alimentos, a gente vê aqui umas fotos, né, dos biscoitinhos, das prateleiras do supermercado, e aí a gente sabe que tanto o agronegócio como as grandes empresas de alimentos no mundo, elas produzem um alimento, na verdade nem é alimento, né, produzem umas comidas aí que são processadas ou ultraprocessadas, né, que elas, assim, nem de longe, na verdade, bem longe, elas não são alimentos. O CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, na sua 5ª conferência, há 3 anos, se eu não me engano, ele fala que os alimentos, né, as comidas que nos alimentam, é comida de verdade, né? Então, assim, o que é comida de verdade, né? Então, o que a gente está comendo, inclusive para pensar essa questão mesmo do consumo, sabe? Quando a gente se fala em alimento, eu até tenho muita resistência de pensar que é um consumo, né? Porque alimento é uma questão, assim como os povos originários e os quilombolas, traz o alimento como o pessoal também de matriz africana, traz o alimento como uma forma tão sagrada, que quando eu olho assim para prateleiras e, né, para os embutidos, para os ultraprocessados, talvez não considerasse nem como alimento, né? Então, aqui tem uma classificação dos alimentos, né, os in naturas, os minimamente processados, os processados e os ultraprocessados. E aí, esse Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, ele vai dizer que descasque mais e abra menos caixinhas e menos pacotinhos, e você está no caminho certo, né? Pode passar. Então, a agroecologia, trazendo um pouco isso que eu falei, né? A agroecologia, ela é uma proposta, né, de sociedade que ela garante uma segurança e uma soberania alimentar. E de que maneira, né? Através da produção agroecológica, e aí sem agrotóxico, sem transgênico, mas ela também traz outras questões que são as relações sociais, né? Assim como, né, trazendo um pouco da reflexão da sociedade de consumo, a gente precisa das relações, né? Então, a agroecologia, ela propõe umas relações sociais que visa diminuir as desigualdades sociais e também uma autonomia de produção, né? Que vai combater o trabalho escravo, os latifúndios, vai combater também o trabalho infantil, né? As relações de igualdade entre homens e mulheres, e aí essa diversidade produtiva que também vai contribuir com essa resiliência que o Arthur falou, né? Vai contribuir com a resiliência da terra, né? Esse alimento para a terra, ao mesmo tempo que ela traz um alimento para a gente. E aqui é um cartaz do 4º ENA, que foi em Belo Horizonte em 2018, foi o Encontro Nacional de Agroecologia, que onde participaram mais de 2.000 agricultores e agricultoras e técnicos em agroecologia no Brasil. Pode passar. E aí trazer um pouco também dessa reflexão, assim, não tem como a gente não pensar em consumo, vamos dizer assim, né, um consumo de alimento, se a gente não pensar também nos desperdícios, né? Então, quando a gente vê os CEASAs da vida, os grandes centros de comercialização, a gente sabe que existe muita perda, muitos desperdícios, né? E sem contar que os nossos próprios desperdícios em casa. Então, quando a gente... Uma proposta que também existe na ODS, que é essa reciclagem, né? E aí, a proposta,
alternativa que a gente reflete, que a CC também já executou, através do projeto da Tecnologia Social da Revolução dos Baldinhos, foi a gestão comunitária de resíduo orgânico, que a gente implementou em 2017, 2016, em Macaíba. Aliás, 2015 e 2016 em Macaíba, né, no Residencial Campinas, onde as mulheres coletavam das suas vizinhas os restos de comida, casca de fruta, verdura, e levavam para um pátio de compostagem para fazer a compostagem. Então, a compostagem ela é considerada um processo de ciclagem dos alimentos e vai virar adubo e vai voltar para a terra, né? Então, assim, esse desperdício de alimento no mundo, né, nos municípios é enorme e pouco se faz essa gestão dos resíduos de forma adequada, correta, inclusive considerando quem faz essa compostagem, né? Porque quem faz a compostagem também precisa receber uma parte do pagamento que as empresas de licitação de limpeza urbana recebem, né? Então, isso é mais uma reflexão para a gente fazer na nossa sociedade de consumo. Pode passar. E aí, a outra perspectiva que eu quero trazer é da economia solidária, né? A ACC, ela é uma organização de referência aqui no Estado, que discute e que já implementou vários projetos de economia solidária. E a economia solidária nada mais é do que uma proposta também de sociedade, onde as relações de autonomia na cadeia do trabalho, né, está na centralidade dessas relações. Ou seja, as pessoas não têm patrão, né, e você não é empregado. A proposta da economia solidária é dar o máximo de autonomia, né, proporcionar o máximo de autonomia a quem faz as suas próprias, seja artesanato, seja sua produção de alimentos, e que ela mesma seja a própria pessoa que comercialize, né? Se não ela, individualmente, mas que ela se associe, né? Ou seja, o que é sugerido e o que é incentivado é o trabalho associativo, através de associações, cooperativas, grupos, né? E grupos que chama pelo mercado, inclusive, de informal, né? E a economia solidária também tem o princípio da solidariedade, né, entre as pessoas, e também traz várias técnicas e estratégias de economia, né? Então, não sei se vocês viram falar, por exemplo, dos bancos comunitários, do Fundo Rotativo Solidário, que no interior é muito conhecido como os consórcios, né? As pessoas fazem consórcio de dinheiro, fazem consórcio para comprar móveis, enfim, isso é um fundo rotativo solidário, como foi também as cisternas, né, no semiárido, aquelas do Chapeuzinho Branco. As primeiras cisternas apareceram através de um fundo rotativo solidário, cada pessoa dava R$100 por mês, como eram 10 pessoas, então, R$1.000 dava para construir uma cisterna. E assim fizeram durante 10 meses, e cada um teve sua cisterna, pagando R$100 por mês, né? Então, isso é uma estratégia da economia solidária, por exemplo. Pode passar. E aí eu trago algumas imagens da Secafes. A Secafes é a Central de Comercialização da Economia Solidária, da Agricultura Familiar e Economia Solidária, que ela fica ali ao lado da Ceasa, na Mão Gouveia, e ela é um instrumento, né, assim, uma ferramenta que nós temos de segurança alimentar no nosso estado, e também de economia solidária, porque ela permite, ela é um espaço de comercialização dessa agricultura familiar, onde agricultores, agricultoras, cooperativas, associações colocam lá a sua produção, né, para ser comercializada. Então, é uma grande, assim, um grande espaço importante no nosso estado, que proporciona uma geração de renda, né,
e também trabalha nessa perspectiva da economia solidária. Para venda, os produtores, as produtoras, eles se fazem uma rotatividade para estarem lá, para poderem comercializar, né? E aí vem essa questão do preço do mercado justo, que a economia solidária discute e propõe, né, o preço justo também, e também onde os próprios feirantes realizam trocas, né? Então, entre eles. E isso a gente vê muito nas feiras agroecológicas, né, nas feiras da economia solidária. E aí tem essa outra imagem, que é da doação simultânea da PECAFES. PECAFES é o Programa Estadual de Compras Governamentais da Agricultura Familiar e Economia Solidária. É um programa que o Estado, né, do Rio Grande do Norte abraçou, e nesse momento de pandemia, o Estado está comprando da agricultura familiar para fazer doações simultâneas, né, às pessoas cadastradas, esqueci agora o nome, mas cadastrada que faz o cadastro através do CRAS, eu esqueci, desculpa. Alguém que lembre aí, coloca para mim, por favor. E pode passar. E aí, outra proposta também, que a gente vê muito na questão da pandemia, cadastro único. Obrigada, Arthur. Foi a questão do álcool, né? Do álcool, do desinfetante, essa loucura que faltou álcool em gel em toda parte. E aí, existem propostas, né? Eu faço parte dessa proposta, com outras companheiras, que é de produzir desinfetante à base de álcool e de ervas, de lava-louças também, mas eu também trouxe aí outras fotos de iniciativas, né, de sabão também ecológico, com reaproveitamento, né, e dizer também que tem mulheres na pandemia que, através da rede Chique Chique, que a gente viu lá a imagem, estão comercializando a própria água sanitária para colocar nas cestas de doação, né? Água sanitária, o desinfetante, o próprio sabão, né? E o SAR, né, que é o Serviço da Agricultura Familiar, ele fez a doação de 9 mil cestas no estado, onde tanto a água sanitária quanto o sabão foram feitos pelas mãos das mulheres, né? Então, assim, como a economia solidária, ela também contribui com essa autonomia, né, com a geração de renda e também com a própria sociedade, como é esse exemplo no momento de pandemia. Pode passar, por favor. E aí eu trago essa reflexão da importância dos movimentos sociais, né? Aí uma foto do movimento agroecológico, né, e das feiras solidárias. Essa foto foi no Quarto ENA, que eu já citei, em BH, e aí está acontecendo um banquete agroecológico, onde agricultoras, agricultores, comunidades rurais, quilombolas, indígenas, fizeram seu alimento e levaram para uma mesa, assim, né, de mais de 10 metros, bem bonita, para todo mundo provar os sabores, né, e também identificar esses saberes dessa alimentação. E o movimento agroecológico está tendo uma grande importância nesse momento de pandemia, porque está fazendo várias iniciativas em estados, né, tanto na questão da formação, como também contribuindo com algumas práticas solidárias das cestas, incentivando a produção de alimentos e também a produção do próprio consumo, né? Digamos assim, comprar de quem faz e comprar de quem produz, porque você vai ter a garantia que é um alimento seguro, que é um alimento sem transgênico, sem agrotóxico, e você vai conseguir também se alimentar de uma forma saudável. A mesma coisa acontece com os artesanatos, os produtos que eu citei como exemplo, né? E aí está uma foto com a bandeira do MST,
que no site do MST, vocês podem também ler essa matéria, o MST já doou mais de 900 toneladas de alimentos em todo o país, né? Um movimento que se propõe lutar pela terra, né? Tem a conquista da terra para produzir alimentos. E aí o agronegócio diz que a agricultura familiar não alimenta a mesa, né? A gente sabe que 70% dos alimentos que é consumido hoje no Brasil vem da agricultura familiar. E nesse momento o MST, através de cooperativas e também acessando editais estaduais ou de doação simultânea também, estão doando alimentos e aí já vai para mais de 900 toneladas. Tem a Marcha Mundial das Mulheres, né, que também já contribuiu bastante em todo o país, com doação, principalmente para as mulheres, porque na pandemia existe já uma pesquisa em andamento que as mulheres estão mais empobrecidas, de uma forma geral, e na pandemia ainda mais, né? E são elas também que estão sofrendo vários impactos de carga de trabalho, como a gente vai ver um pouquinho aí na frente. Pode passar, por favor. E aí, pegando esse gancho do movimento social, né, como a Marcha das Mulheres, movimento social feminista, eu tenho um destaque aqui, vocês falaram dos jovens, né, e eu faço o destaque para as mulheres, né, por esse motivo que as mulheres, elas são as protagonistas da maioria das experiências agroecológicas, como também por ser as mulheres que são mais empobrecidas no nosso país e no mundo, né? Então, pensar consumo consciente e adquirir de quem produz é a gente pensar também de quem a gente está adquirindo. Então, a gente sempre faz essa reflexão. Quando você vai a uma feira, e aí eu já estou considerando que vocês estão indo à feira agroecológica, tá? Quando vocês vão à feira, de quem vocês compram, né? Eu, particularmente, eu sempre dou prioridade para as mulheres. Por outro motivo, que são as mulheres que estão na gestão dos alimentos da casa, que são as mulheres que estão na gestão também, não só do feitio do alimento, mas também aquela gestão que é o que vai cozinhar hoje, para dar para o mês todo, é ela que comprou uma sandália para o filho, é ela que comprou uma camiseta para a filha, né? Então, assim, sempre é bom olhar para esse aspecto, né? No caso que você se propõe, eu acrescentaria dos jovens também, né? Para gerar essa renda para a juventude. E tanto a economia solidária como a agroecologia, ela tem muito fortemente a presença da juventude, né? A economia solidária, existe uma rede de jovens da economia solidária. Pode passar. E aí, nesse ponto, né, só aprofundando um pouquinho mais, aí tem a logo da Rede Feminismo e Agroecologia do Nordeste, que foi através de um projeto da Universidade Rural de Pernambuco, se pensou várias ações dentro de um projeto que teve uma duração de 3 anos. E no final desse projeto, identificamos a articulação de uma rede, né, em todo o Nordeste. E aí, essa rede, dentre as estratégias de ação, elaboramos, né, eu participei enquanto ACC, de uma campanha, que agora, no momento de pandemia, ela foi retomada, que é a campanha pela divisão justa do trabalho doméstico. E no momento de pandemia, saiu recentemente uma pesquisa pela SOF, que é a sempre viva organização feminista de São Paulo, que as mulheres, elas estão sobrecarregadas, se elas já eram sobrecarregadas, né, somos sobrecarregadas, no momento de pandemia estão mais, né, e aí uma das coisas que eu trouxe um trechinho aí, o nome da pesquisa é Sem Parar, e as mulheres não estão parando, porque além, desde das acadêmicas até as trabalhadoras rurais, elas também agregaram o cuidado das pessoas da pandemia, os mais velhos, né, o que fez com que essa sobrecarga se chegasse ao nível de exaustão, né. E aí tem alguns destaques, né, que nas mulheres rurais, nada menos que 62%
10 respondentes afirmaram que passaram a ter esse tipo de responsabilidade, né? Ou seja, cuidar de alguém na pandemia. E aí, além das diferenças, as desigualdades estão expostas no levantamento, os dados mostram que as mulheres negras têm menos suporte nas tarefas de cuidado, né? Então, trazendo esse recorte também aí, né, de raça, de marcador. Pode passar. E aí, trazendo um pouco, assim, tentando sistematizar, né, o que é esse consumo consciente, nessa perspectiva também da agroecologia, da economia solidária, da autonomia das mulheres e das juventudes. Sempre quando for pensar em consumo, né, aí tem algumas dicas de planejar as compras, contribuir com a melhoria dos produtos ou serviços, enfim, consumir apenas o necessário. E aí eu tenho uma reflexão também, assim, para aprofundar um pouco dessa produção da economia solidária e da agroecologia, que é realmente a gente procurar comprar de quem está mais perto da gente, né? Que é o que chamamos de circuitos curtos de comercialização. Porque a gente faz com que a renda, né, a economia gere ao nosso entorno, e que essas pessoas não precisem sair do seu ambiente de moradia. Então, se tem uma horta perto da casa, por que não comprar na horta, não comprar na feira, não comprar no mercadinho, mesmo que seja um processado, né, ou um ultraprocessado, por que não comprar nesse circuito curto de comercialização? Passa aí, ver se tem alguma coisa. É isso, muito obrigada. A gente vai conversar um pouquinho, quem tiver perguntas, e aí tem 2 links, que é da ACC, para não estar atualizado, a gente está ainda no processo de atualização, do portfólio, do Instagram, mas dá para vocês terem uma noção como a gente trabalha, e também o da Alquimias da Terra, que aí é outra proposta também, que é um pouco mais diferente, para vocês conhecerem. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Janaína. Eu nunca pensei que fosse aprender tanto. Numa noite, você foi muito esclarecedora. Conseguiu juntar desde a nossa primeira palestra aqui, até passando pela de Arthur, e fechou muito bem. Eu gostei bastante. Aprendi muito. Obrigada. Agora, para quem tiver uma pergunta, Kaique falou que tinha. Pode ir abrir a... Boa noite, Janaína. Eu queria perguntar em relação, você falou que trabalha com os agricultores, eu queria perguntar como é que vocês trabalham diretamente com eles e como é que qual o critério vocês escolherem quais agricultores vão trabalhar ou se eles vão atrás de vocês, como é que é? A gente vai fazendo esse pergunta-resposta, é isso? Então, como somos uma ONG, a ACC ela vai fazer agora em setembro 35 anos, né? E eu estou há 7 lá. Então, a forma de trabalho é através de mobilização de recurso, né? Então, a gente busca os editais, e editais são editais da política pública e de cooperação internacional. E aí, como é que a gente chega lá? É através de um conhecimento territorial, né? Ou seja, a gente trabalha no Mato Grande, que aí fica ali João Câmara, São Miguel do Gostoso. Eu moro aqui até, no Mato Grande. João Câmara. Então, a gente identifica onde existe uma necessidade, né? Então, a gente já sabe com o que a gente trabalha, com agroecologia, com economia solidária, e aí pode ser gestão de água, captação de água, gestão de resíduo, produção de alimento, e onde há essa necessidade, a gente elabora esse projeto em diálogo com a comunidade, né? E geralmente precisa ser, não é individual, né? Precisa ser grupo, precisa ser associação, para que esse impacto ele seja maior, né? Porque não adianta a gente ter essa atenção com alguma necessidade individual, né? Obrigado. Eu tenho uma pergunta. Para a Nina e para a Paula, para saber quais foram as maiores dificuldades que foram enfrentadas
implementação do projeto de vocês? E como é que foi para selecionar os lugares que vocês vão implantar? Eu acho que as maiores dificuldades foram entender como fazer essa implementação, né, de uma questão que depende de uma estrutura básica em locais que geralmente são tão precários, a gente não consegue ter o cano, né? Então, eu acho que a maior dificuldade foi essa, entender como a gente faria um lavatório, implementação de um projeto que depende de uma estrutura básica mínima que não tem nos locais. Até isso também é um ponto principal que a gente avalia quando a gente vai nas comunidades, né? No caso, a Bom Jesus, que foi mais de uma comunidade, quais outros locais de acesso, circulação, mas também que teria o mínimo de condição estrutural para a gente poder aplicar, né? E a seleção vem vindo muito nesse ponto de contato entre comunidades, líderes comunitários que conhecem realidades diferentes que a gente não tem contato, indicação. Então, por exemplo, para Recanto Alegria, eu faço parte não, eu sou voluntária na Mistura aí, que é a ONG responsável dentro do planetário. A gente faz distribuição de marmitas no meio da pandemia para poder manter, né, o abastecimento alimentício de comunidade, de moradores de rua, e eu havia feito distribuição no Recanto e havia visto a precariedade, então propus para o projeto, né, tentar avaliar, eles não conheciam esse local, conversamos, fomos atrás de entender quem tinha contato dentro da porta do planetário, né, para poder fazer interação com a gente, e aí surgiu esse novo local que a gente não havia explorado e não conhecia. Então, vai muito nessa parte orgânica, assim, de contatos que nós temos com os comunitários. O Projeto Planetário é muito envolvido com outras comunidades, por ter esse apoio atual agora que eles estão fazendo essas marmitas, né? Toda essa rede alimentícia que eles estão desde o começo da pandemia, distribuindo alimentação para as pessoas. Então, facilita um pouco essa troca para que essas comunidades cheguem até nós também. Obrigada. O Ronaldo disse que tem uma pergunta? Tenho, para o Arthur. Arthur, eu sei que a gente não tem números aqui e tal, mas é só para ter uma ideia do que você acha. É porque nesse momento de pandemia, a gente viu que a Amazônia está passando por um processo bem complicado, inclusive está batendo recordes negativos, né, de desmatamento. E aí você falou sobre a questão da resiliência do meio ambiente. E aí eu queria saber se você acha que, desde o ano passado, mais ou menos, quando essa situação começou, quanto tempo vai levar para a gente recuperar o que foi perdido? Se é que é possível, no caso, se é que é possível recuperar o que a gente perdeu e quanto tempo, mais ou menos? Só para ter uma ideia. Certo. É uma pergunta um tanto difícil, assim, de ser respondida, né, porque ela depende de vários fatores, né? O primeiro é cessar o desmatamento, né, em si. Antes de pensar em recuperar, tem que pensar em cessar, né? Porque esse desmatamento está acontecendo e não para, né? A gente sempre vê nos noticiários aí que tem mais e mais queimadas, né, e tudo. E aí a gente pode levantar a reflexão, né, de quem é que está ocasionando, né, esse desmatamento, né, essas queimadas, né. E aí a gente parte do princípio que o fogo ele não aparece sozinho, né, do nada, né? Alguém vai lá e toca fogo. E aí, né, o agente criminoso, né, geralmente, né, o que se mostra, né, são os agentes do agronegócio, né, que Janaína bem falou, né, não é nem agrotech, pop, não, é morte mesmo, né, infelizmente, essa é a realidade. E aí, né, partindo disso, né, a política, né, nacional, infelizmente, ainda é uma política muito da bancada ruralista aí, né, do agronegócio forte, né, que quer expandir suas áreas, suas terras, e aí, mas a gente pode partir do princípio, né, de que quem serão eles sem a Amazônia, né, que não sei se todos conhecem, mas tem o fenômeno dos rios voadores, né, que ocorrem por causa da Amazônia, né, por causa da grande transpiração aí dela, muita água, né, acumula nas nuvens e essa água é encaminhada, né, para as regiões ali do agronegócio, né, em especial ali sudeste, centro-oeste, e
e aí, né, então, quem serão eles, né, se continuarem, assim, esse desmatamento, né, e aí, voltando para a sua pergunta, né, vai ser difícil realmente, né, mensurar, né, em quanto tempo a gente consegue recuperar, né, a gente precisa dar esse primeiro passo de, de forçar, assim, né, de alguma forma, né, essa, essa consciência, assim, para realmente parar, né, que a fiscalização realmente aconteça, que realmente não haja impunidade, né, porque o que fica é a impunidade, né, quem faz isso não é punido, né, infelizmente. E aí, para a gente pensar depois em recuperar, né, aquilo que foi degradado. Que, assim, né, aquilo que é degradado, que é perdido, né, é invadido, né, pelas garimpeiras, pelo agronegócio, né, e aí o que sobra, né, infelizmente, é a técnica de remediação, né, que é pegar uma outra área, né, e fazer, né, fazer o processo de recuperação de alguma coisa, né, para, de certa forma, remediar o impacto geral que foi ocasionado por aquilo, né, mas, assim, é um tanto difícil realmente essa pergunta que eu posso falar, acho que é isso. Pode sim, Mariana, só abrir o microfone. Olá, então. Oi, Arthur, tudo bom? Olá, pessoal. Então, Ronaldo, existem alguns estudiosos, não que a gente não seja, nós aqui, certo? Mas pronto, o pessoal que cursa engenharia florestal, eles são engenheiros florestais, eles trabalham com algumas áreas onde eles mensuram a capacidade de regeneração da determinada mata. E aí essa capacidade, ela normalmente ela varia de acordo para região, para bioma. No caso em si, você perguntou especificamente da floresta amazônica, que é um caso bem específico, mas acredito que deve ter estudos que possam falar em quanto tempo isso se regenere. Porém, é aquela mesma coisa que Arthur falou, né? Primeiro a gente tem que cessar o desmatamento para regenerar, porque essas contas normalmente só levam em consideração a madeira legal que, teoricamente, o governo libera, né? Para que possa ser extraída, mas só em termos de comparação, o bioma Caatinga, aqui no estado especificamente, porque também, por mais que a Caatinga esteja presente tipo, em outros estados, ela acaba que é diferente, porque tipo, cada região vai ter tipo, um solo, vai ter um clima diferente, uma pluviosidade diferente. E aí, aqui no estado, por exemplo, o órgão responsável, no caso o IDEMA, ele estipula para 15 anos. Então, que há uma área que foi cortada, daqui a 15 anos tipo, ela vai estar do mesmo jeito. Isso é um cálculo que eles estipulam e que quem trabalha na área fala que o tempo é bem superior do que eles permitem legalmente. Talvez essa questão dos 20 anos seja com um certo tipo, né, de corte de desmatamento, né, não realmente com a queimada que vale destruir a, a diversidade ali presente. E realmente essas projeções, às vezes, são bem maiores. Essa de 20 anos, pelo que eu vi, né, os estudos que eu vi, né, de manejo florestal, com relação a um corte, né, da árvore que ela permite, né, ela crescer de novo, né, assim, retornar. Mas muito obrigado aí, Rafa, pela complementação. E se alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver, a gente encerra por aqui. Pronto, Juliana, pode ligar o microfone. Juliana?
Oi, boa noite. Dá para ouvir? Dá sim. É uma pergunta para Janaína. Eu queria perguntar onde é que entra o consumo de carne na sua visão de consumo consciente, porque a gente sabe que atualmente a indústria da carne é uma das responsáveis pelos maiores índices de desmatamento, de consumo de água no meio ambiente, e aí eu vi que você trouxe uma visão de agroecologia, e a gente sabe que o veganismo ele sempre está tratando disso. Eu vi também que você falou sobre o papel das mulheres. E tem teóricas feministas que falam que, inclusive, o consumo de carne é um dos responsáveis, anda lado a lado com o patriarcado, em reprimir o papel da mulher na sociedade. Há muitas relações entre visão da mulher como um pedaço de carne com o consumo de carne em si. Aí eu queria saber como é que você vê essas coisas. Ah, Maria, que negócio. Arrasou na pergunta. Então, a agroecologia, ela se propõe, como ela se propõe a uma maior diversidade produtiva, então, só por esse motivo aí, por si só, ela já vai contrário à produção do agronegócio, né, que muitas vezes é pasto, e aí a gente sabe que para a criação de gado precisa de muita terra. E isso também já traz o impacto, né, da falta de democratização do acesso à terra. Né? Então, a gente sabe que quem tem terra para criar gado é quem tem dinheiro, né, que é o que o Arthur falou da bancada ruralista. Então, a agroecologia, ela, principalmente nesse momento de pandemia, tem um texto muito legal do Miguel Altieri, que traz inclusive isso, essa questão da carne, e aí eu acrescento também a sua pergunta, a própria disseminação dos vírus, né? Assim, porque tiveram outras pandemias que foram ocasionadas por vírus em carne, né? Então, da vaca louca, do frango. Então, pela agroecologia, a produção de carne, ela não é bem vista pela essa questão social, pela essa questão política e também pela questão de saúde. Não vamos dizer que foram sempre, toda a vida, as carnes foram contaminadas, porque não é. Né? A gente sabe que mesmo sendo do latifúndio, anos e décadas atrás, que essa carne não era tão contaminada. E veio, sim, com essa questão mesmo do agronegócio, de uma forma desenfreada de produção, questão das vacinas, nos gados. Então, assim, quem não... Vocês que talvez não, que vocês são muito jovens. Mas eu sou jovem há mais tempo. E eu já tomei leite, né, da vaquinha ali e tal, quando eu era criança. E eu tenho quase certeza que aquele leite não tinha contaminação, né? Mas hoje em dia a gente sabe que todos os leites são contaminados e se a gente bem soubesse, ninguém tomaria mais leite por essa questão, né? Das vacinas, enfim, da transmissão de doenças. E aí eu concordo, sim, com você, compartilho dessa reflexão feminista sobre ver a mulher como um pedaço de carne, logo uma mulher também mercadoria, né? E essa leitura do feminismo sobre o patriarcado é justamente porque existem leituras, né? E sobre a compreensão de que esses latifundiários são justamente esses homens, né? Que traz essa perspectiva do patriarcado, que vai dizer quem manda na terra, quem é dono da terra, é o dono da mulher, é o dono da família. Eu não sei se vocês assistiram, mas tem um filme brasileiro muito, muito, muito interessante, que traz, quando você falou, me lembrei dele, que é o Lavoura Arcaica, né? Que é aquele patriarca, né, da família, aquele fazendeiro que senta na ponta da mesa e que todo mundo tem que fazer silêncio. Então, o patriarcado, quando ele fala dessa questão do agronegócio, traz justamente essa questão, né, desse domínio do corpo sobre as mulheres, né? Então, assim, e a gente sabe que
que não é por aí, nós somos livres e o corpo é nosso, é o nosso território, né, de poder, e é isso. Meu corpo, minhas regras, a gente precisa cada vez mais ter isso muito, muito claro, né, de que não é a sociedade que manda no nosso corpo, né. É isso. Muito grata pela reflexão. Obrigada. Eu estou realmente sem palavras. Aprendi bastante, foi uma mesa bastante enriquecedora, viu? Eu agradeço a todos que estão presentes, a todos os nossos convidados, a Nina, a Paula, a Janaína, o Arthur, por trazerem tanto conhecimento e compartilhar com a gente. E é isso. Igor, você tem alguma coisa a dizer? Igor, Ronaldo? Gente, eu coloquei aqui o link do texto do Miguel Altieri. Agradeço a todos que estavam. A internet do Igor tá meio ruim. Janaína, você como ver aí no chat o nome do filme? Ah, sim. Tá cortando? Tava. Pronto. Bora lá. Bem, eu não sei como é que tá aqui a situação, porque a internet tá meio ruim mesmo, mas eu quero agradecer a todos que ficaram até esse momento. Agradecer a todos que participaram dessa sessão de perguntas, agradecer aos palestrantes que tiraram um pouco desse tempo para nos ensinar bastante coisas e tipo muitas novidades e muitas formas de trabalhar e de aplicar, mostrando essa força que as pessoas têm, essa forma de mudar o mundo com pequenos atos. E realmente só estou muito grato pelo tempo que as meninas de Porto Alegre tiraram, pelo tempo que Arthur tirou, pelo tempo de Janaína. Então, tipo assim, a gente vai fazer um formulário posteriormente para pegar um pouco do feedback das pessoas que participaram do evento e, posteriormente, a gente repassa para vocês o que eles passarem para a gente, para todo mundo ficar ciente do que, como foi um momento que agregou bastante conhecimento a todos. É isso, obrigada. A única coisa que não teve foi coffee break, né, Igor? Infelizmente não teve coffee break dessa vez. É isto, né? Mas vai ter certificado, galera, então podem ficar felizes. Não teve uma coisa que a outra. Então, assim, qualquer coisa que vocês tiverem, qualquer dúvida, qualquer informação, podem falar, entrar em contato com a gente pelo Instagram do @SF Natal. Pode entrar em contato pelo e-mail que a gente encaminhou para vocês. Nossa parceria, o pessoal do Porto Alegre precisar ter alguma dúvida com a gente, pode falar com a gente. Se quiser abrir algum contato, parcerias futuras, estamos aí presentes. Janaína, a gente está com um projeto aí para frente sobre economia solidária. Provavelmente estaremos em contato contigo novamente. Então, assim, vai ser muito interessante essa troca de conhecimentos hoje. E realmente a gente está muito, muito feliz. Diego travou um pouquinho, mas. Coisa, estamos abertos aí a receber vocês novamente. Gratidão. Congelou na gratidão. Boa noite, galera. Até a próxima. Olá. Muito obrigada por receberem também, nos dar esse espaço para a gente. Também eu gostaria de parabenizar. Amei esse projeto, Uma Mão Lava a Outra. E eu fiquei, poxa, como não pensamos nisso antes, né? Se tivéssemos mais políticas públicas responsáveis nesse país, essa certamente seria uma que precisaria, assim, estar em todo o país, viu? Parabéns. Muito obrigada. Parabéns também pela iniciativa de vocês. Muito lindo. Boa noite. Obrigada. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. A todos.
Ei, Igor, valeu. Foi sair.